Bom dia, pessoal. Vocês estão assistindo agora a aula. Não sei se é de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser de noite. Né? O mais indicado que fosse à noite, no horário da nossa aula. Mas seguindo o nosso cronograma, a gente vai ver o nosso próximo conteúdo, que vai ser sobre os lipídios, certo? Então aí, primeiro eu trago uma definição do que são lipídios, tá? E aí os lipídios ou gorduras, assim também como são chamados, são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tá? Quais são essas substâncias orgânicas que os lipídios podem ser solúveis? É o álcool, o éter e o acetona, tá? Então, a gente já tem essa rotina, essa visualização meio do nosso cotidiano, de ver que água e óleo não se misturam. Então, gorduras, né, lipídios são óleos, né? Então, o óleo com a água não vai ser dissolvido, certo? Mas se eu pegar, por exemplo, um copinho de óleo e jogar álcool dentro desse óleo, ou éter, ou acetona, certo? A gente vai ver que o óleo ele vai ser dissolvido juntamente com a outra substância orgânica, tá? Então, lipídios são moléculas orgânicas que não vão ser dissolvidas em águas, mas vai ser dissolvido em outras substâncias orgânicas, tá? Eles também são chamados de lípidos ou lipídios, certo? Essas substâncias ou essas biomoléculas, elas são compostas por três átomos principalmente. É o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Tá? Esses três átomos principalmente são os que vão dar a caracterização e estrutura às moléculas químicas dos lipídios. Tá? Podem ser encontrados em alimentos de origem tanto animal como também de origem vegetal, tá? E o seu consumo deve ser sempre em forma equilibrada. Ou seja, a gente vai ter alguns lipídios que a gente consegue produzir no nosso corpo, a exemplo do colesterol, os próprios fosfolipídios, né? Mas a gente também tem o insumo de ter que ter contato, né, via ingestão, via alimentação, de conseguir ter contato com outras formas de lipídios, tá certo? Então, e quais são as funções dessas biomoléculas? Elas têm função energética, visto que os lipídios eles são a fonte energética para o nosso corpo, né? Quando a gente fala, por exemplo, em reserva energética animal, né? A gente também está se englobando dentro desse contexto, certo? Então, dentro dessa função, é, é importantíssimo porque é utilizada pelo organismo em momentos de necessidade, né? Ela está tanto presente quanto agente animal, como também nos vegetais. Então, por exemplo, essa gordura que a gente está localizada, né? Essa gordura que a gente tem no nosso corpo, que está armazenada, formando as famosas banhezinhas, são lipídios, gorduras, né? Estruturas biomoleculares de lipídios que estão estocadas, estão armazenadas. Por quê? Mais para frente eu vou falar um porquê disso aí, porque que o nosso corpo ele faz essa captação, essa reserva, tá? E é uma forma de energia, lógico que a nossa energia principal ela advém dos carboidratos, que são das substâncias que a gente já estudou na aula passada, né? Mas a gente também tem como fonte energética os lipídios, assim também como as proteínas, tá? Além dessas biomoléculas também terem uma função de reserva energética, também são ótimos isolantes térmicos, certo? E aí, puxando mais para o lado animal, e a gente se englobando, né, em específico nesse grupo dos animais, né, nas nossas células gordurosas, né, que a gente já acabou de falar que é as reservas, forma-se uma camada que atua na manutenção da temperatura do nosso corpo. Né? E isso é muito fundamental para que os animais por exemplo, que vivem em ambientes de climas muito frios, eles consigam sobreviver. Então, se a gente tem essa reserva energética, que a gente falou aqui anteriormente, né? A gente está conseguindo estocar gordura, né? A gente consegue formar nessa placa de reserva, dessa estrutura que a gente impactou gordura, como se fosse uma coberta térmica que faz com que o nosso corpo ele consiga se adaptar a variações bruscas de temperatura. Um exemplo bem típico é, por exemplo, o urso polar que a gente tem, né, nas
calotas polares, lá na Antártida, que vive lá no gelo, certo? E como é que eles conseguem sobreviver? Exatamente porque eles possuem entre a pele, né, o pelo propriamente dito, e entre os órgãos internos, uma camada muito espessa de gordura, tá? Além do pelo também, né, a estrutura de pelo externamente do animal também ajudar nessa minimização da temperatura externa, para que o animal ele não seja danificado e os processos homeostáticos, né, de equilíbrio do corpo do animal, por exemplo, eles não sejam afetados, certo? Outra função também é a questão dos ácidos graxos, né, que estão presentes nos óleos, tá? Tanto os óleos vegetais, né, que são extraídos, por exemplo, de sementes, como por exemplo soja, girassol, canola, milho, e eles são muito utilizados, por exemplo, na síntese de moléculas e de membranas celulares. E a gente vai perceber que, basicamente, os lipídios eles estão muito correlacionados, muito envoltos, né? Tem uma ligação muito íntima com as membranas plasmáticas das nossas células. E que é a base, né? Se a gente for pensar célula, base, toda a estrutura base para que o funcionamento do nosso organismo ele tenha uma funcionalidade perfeita, efetiva, certo? Então, são importantes também, tem uma grande função, né, os ácidos graxos, e também tem a função de absorção de vitaminas, que a gente vai ver que existe, por exemplo, determinados tipos de lipídios que eles ajudam, né, na absorção das vitaminas, por exemplo, a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, tá? E essas vitaminas, elas são chamadas de vitaminas lipossolúveis, ou seja, têm uma afinidade com gordura. Então, são vitaminas que têm uma capacidade de se dissolver, né, em meio à gordura ou ter sua atividade, né, metabólica ativada em contato com essas gorduras, tá bom? E aí o que é que acontece? Essas moléculas elas são produzidas, por exemplo, no nosso corpo, e é importante também, muito importante, o consumo de alguns tipos de óleos na nossa alimentação. Lógico, óleos, consumo de óleos, mas de forma equilibrada, né? Porque a gente sabe que o consumo de óleo, né, gordura em si, pode vir a desencadear diversas patologias, tá? Os lipídios, pessoal, eles são subdivididos em 5 grupos, tá? São eles, os glicerídeos, os cerídeos, que são as ceras, os fosfolipídios, os esteroides e os carotenoides. E a gente vai ver cada um deles, tá bom? Então, antes da gente passar aqui para os cerídeos, vale salientar aqui para vocês a estrutura química propriamente dita dos lipídios, tá? Então, os lipídios, pessoal, quimicamente falando, eles são estruturas formadas por cadeias carbônicas do tipo ésteres, né? O que quer dizer que eles são formados por ésteres? Quer dizer que são compostos por uma molécula de ácido graxo, que é exatamente o que a gente vai começar a discutir agora, tá? E uma molécula de álcool, né, que a gente chama de glicerol, tá? Então, os lipídios, de uma forma geral, eles são constituídos por ésteres, né? Grupo orgânico ésteres, formado de ácido graxo mais glicerol. E aí essa morfologia, essa conformação entre as estruturas de glicerol e ácido graxo vão dar os variados tipos de lipídios que a gente conhece, tá? Então, o que é um ácido graxo, por exemplo? São moléculas que possuem longas cadeias carbônicas, tá? Com um grupo carboxílico COOH, tá? Existem dois tipos de ácidos graxos, os ácidos graxos saturados e os insaturados. Qual é a diferença de um para o outro? As cadeias carbônicas insaturadas, certo? Insaturadas, as cadeias deles vão possuir entre as suas ligações químicas ligações duplas ou ligações do tipo que a gente chama de ligações triplas, tá? Então, essas ligações que acontecem entre um carbono e outro, dupla ou tripla, é chamada de insaturada. E a gente percebe que existem ligações duplas aqui, então são
cadeias de ácidos graxos insaturados, de cadeia insaturada. Então, isso significa que há a presença de ligações duplas, tá? E que a molécula, por sua vez, possuir essas ligações duplas, ela faz uma curvatura. Ó, vocês percebem que ela faz uma espécie de uma curvatura em formato de L. E isso é importante para a determinação de estado físico desse óleo em ambiente natural, certo? Que a gente vai ver nos próximos slides. Enquanto as cadeias carbônicas de cadeia saturada possuem só ligações simples, ou seja, ó, um tracinho saindo de um carbono para o outro, não existe dupla nem tripla, tá? E isso faz com que a molécula elas tenha essa conformação de forma linear, ou seja, retinha, né? Toda esticadazinha, beleza? Acho que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Isso é muito comum, pessoal que for de análises clínicas, mas farmácia também já deve ter ouvido falar, né? Na formação dessa substância chamada triglicerídeos. O que é um triglicerídeo? A gente está falando dos glicerídeos. Então eu vou ter uma formação de 3, né, moléculas de ácido graxo ligado a uma molécula de glicerol, certo? Então tá aqui, ó. Eu tenho uma molécula de glicerol, está aqui, tá? E ela está ligada intimamente a 3 moléculas de ácido graxo, certo? Então tem um ácido graxo, um outro ácido graxo, outro ácido graxo. Então 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol vai formar os triglicerídeos. Mas aí nesse processo a gente percebe o seguinte: essa ligação que acontece entre o grupo OH, né, álcool, o grupo OH álcool do ácido graxo, né, esse OH aqui, quando em contato, o grupo ácido carboxílico em contato, né, com o grupo funcionalmente orgânico chamado álcool, vai fazer que aconteça uma ligação que a gente chama de ligação éster, certo? Ligação éster, tá? Essa ligação aqui que vai acontecer entre um agrupamento de um ácido carboxílico ou um ácido graxo com um glicerol vai formar uma água que a gente chama de água virtual. Essa água, né, nesse processo aqui, no caso, como eu tenho 3 ácidos graxos, então eu vou ter a formação de 3 pontes de ligação éster, então eu vou ter 3 formação de moléculas de água, tá? Essas 3 formações de água, né, no caso aqui, essa interação química entre o agrupamento glicerol e ácido graxo vai formar 3 moléculas de água, e quando a gente tem perca, né, mesmo quimicamente falando, de água numa formação ou numa ligação química, a gente fala que esse processo está acontecendo, né, desidratação, ou seja, as moléculas quimicamente falando estão sendo desidratadas, ou seja, estão perdendo água, né? Quando a gente perde água, a gente está sendo desidratado também. Então, quando a molécula química também está em ligação, em efetivo contato, formando substâncias mais complexas e perdendo água, ela também está sendo desidratada, tá? Após esse contato, como eu falei para vocês, vai formar aí, né, as ligações éster, e por sua vez eu vou ter aqui pontes de formação simples entre o agrupamento ácido graxo e o próprio glicerol, tendo a formação, né, da substância como um todo chamado triglicerídeo, que é um glicerídeo muito, né, prevalente, por exemplo, a níveis de taxa, quando a gente vai fazer um exame de sangue, né, as concentrações desses triglicerídeos no nosso sangue, no nosso metabolismo. Visto que esses triglicerídeos, né, são principais gorduras do nosso corpo, né, do nosso organismo, e eles vão servir de reserva de energia, né, como a gente falou no começo da aula, que tem a função de reserva energética. Mas se esses triglicerídeos são encontrados em níveis muito altos no nosso sangue, isso pode, né, aumentar o risco, por exemplo, de uma doença cardíaca e outros problemas de saúde que venham a acontecer. Por isso que quando a gente faz um exame de sangue, a gente monitora, né, o médico pede para fazer esse monitoramento, né,
sobre as taxas de triglicerídeos que existem no nosso sangue, assim como também a questão da taxa de colesterol, tá certo? Então, como eu falei para vocês, aquela estrutura de cadeia do ácido graxo, né, ser insaturado ou saturado é o que vai dar conformação ao estado físico dessas gorduras, né, desses óleos, tá? Então, os ácidos graxos, quando ele tem a sua cadeia insaturada, ou seja, uma dupla ligação, como a gente viu lá, né, em que a cadeia também vai ser deformada, vai formar essa curvaturazinha, né? Esses ácidos graxos, ele tem a formação de sua consistência em ambiente natural no formato líquido, ou seja, são os óleos, né? Os óleos possuem ácidos graxos de cadeia insaturada, ou seja, o óleo que a gente utiliza para poder fazer as comidas do nosso dia a dia, o óleo líquido, certo? Enquanto os lipídios, os glicerídeos, que são formados por ácidos graxos com estruturas saturadas, ou seja, com ligações simples, estrutura linear, retinha, né? A consistência, né, desse glicerídeo vai ser em seu estado de gordura, ou seja, consistência sólida. Tudo isso em temperatura ambiente, certo? Vai formar aí uma pequena unificação, uma pequena empacotamento entre as estruturas, ó, tá até aqui, né? Um empacotamento entre as estruturas das cadeias carbônicas, e aí essas estruturas se empacotando eu vou ter uma densificação maior, ou seja, o óleo ele vai ficar mais denso, mais concentrado, e por sua vez o empacotamento nessa estrutura ela vai ficar no seu estado mais sólido, isso a temperatura ambiente, tá? Quais são as funções dos glicerídeos? Eles são importantes como reserva energética, que a gente já falou, e aí aqui eu vou fazer um grande parêntese com relação à reserva energética. Quando a gente estava falando, por exemplo, lá em carboidratos, a gente falou que a principal fonte energética do nosso corpo são os carboidratos, na forma de monossacarídeo, né? Acho que vocês devem se lembrar disso, que é a glicose. Então, tudo que for no formato de glicose, tudo que não for no formato de glicose deve ser convertido, né? Tem que passar por um processo de oxidação, transformando-se em glicose. Então, se eu me alimento, por exemplo, de uma fruta ao qual tem carboidrato chamado frutose. A frutose vai ser absorvida pelo meu corpo, vai ser metabolizada no meu corpo no formato de frutose? Não. Eu vou ter que essa frutose vai ter que seguir a via metabólica do fígado. O fígado, por sua vez, vai possuir enzimas específicas, né, que vai fazer com que essa frutose se oxide e vire uma glicose, por sua vez, voltando para, né, a corrente sanguínea no formato de glicose e aí sim sendo metabolizada, tá? Mas aí, pessoal, numa ausência de carboidrato, pensando aí, por exemplo, situação hipotética, fui para o deserto, né? Estava andando de avião, sei lá, o avião explodiu, eu sobrevivi e caí no deserto, tá? E aí eu só tenho ali um garrafão de água, que dá para suprir minhas necessidades durante 7 dias, tá? Essa água que eu tenho, não tenho comida nenhuma, só água. O que é que vai acontecer? No primeiro momento, né, o meu corpo ele vai necessitar de energia para mim poder sobreviver. Essa energia vai advir de todo o glicogênio, que é a forma de reserva energética na forma de carboidrato, em que o meu corpo conseguiu armazenar. Então, vai sendo degradado o glicogênio. Glicogênio, onde é que tem glicogênio? Fígado. Glicogênio, glicogênio, glicogênio. Acabou o glicogênio, né, que foi convertido em glicose. Né, o que é que o meu corpo vai fazer? A gente vai morrer? Não. A gente vai entrar na via metabólica secundária do nosso corpo, que é a via dos lipídios, tá? Então, tudo que for gordura localizada, adipócitos, tecido adiposo, né? A gordura que a gente tem estocada no nosso corpo vai servir de reserva energética. Ou seja, a gente vai começar a usar essa energia, né? Vai começar a metabolizar esses glicerídeos, certo? Para a gente poder conseguir sobreviver. Vai ser a segunda, vamos dizer assim, a segunda via de
energética para que eu consiga sobreviver naquele momento. Acabou toda a minha reserva energética no formato de lipídio. O que é que vai acontecer? Morro? Não. Vou para a minha terceira via metabólica, que é a das proteínas. Então eu vou começar a degradar todas as estruturas proteicas em aminoácidos simples, e esses aminoácidos vão ser a minha fonte energética, certo? A minha reserva energética para me sobreviver. Acabou os carboidratos? Aí sim. E aí, infelizmente, né, quando a gente chega nesse estado, por exemplo, do exemplo aí que eu dei para vocês, da questão do deserto, eu degradando todas as minhas proteínas, eu vou degradar a última esfera proteica que eu tenho no meu corpo, que é a musculatura, que a gente tem as proteínas actina e miosina, né? Então essas proteínas, que é a musculatura do nosso corpo, sendo degradada, a gente vai ficar só o quê? Só o couro e osso, como diz a história, né? Então, aí assim a gente não vai ter mais como tirar a reserva energética de nenhum outro lugar, certo? Então, primeira via metabólica, o corpo vai para onde? Carboidratos, na forma lipídios, certo? Acabou a minha via metabólica, o meu corpo não tem mais reserva energética de carboidratos, minha via metabólica vai para lipídios, no formato de glicerídeos, colesterol, tá? Acabou a minha reserva energética no formato de lipídios, o meu organismo vai metabolizar o quê? Proteínas, no formato de aminoácidos, tá? Acabou isso aí só Deus na causa, né? Só Jesus na causa, porque aí não tem como o corpo ele dispor de outra via metabólica para poder você conseguir tirar a sua energia que o corpo necessita para sobreviver, tá certo? Então por isso que fala-se muito que ele é reserva energética, porque ele reserva mesmo a energia exatamente por essa característica aqui, ó, que está aqui embaixo, né? Por formar um tecido adiposo, né, uma gordura localizada no nosso corpo, estocar gordura que o nosso corpo não necessitou, que a gente ingeriu ou produziu no nosso corpo, mas o corpo não precisou. Aí ele faz o quê? Vou guardar, vou estocar. E aí é estocado no formato de gordura, certo? Nossos tecidos, beleza? Também ele tem uma função muito importante, porque está presente aí, por exemplo, nas sementes oleaginosas, como exemplo aí a soja, tá? Então tem uma reserva, uma função muito importante nesse sentido também. Outro grupo, pessoal, de lipídios que a gente conhece são os cerídeos, ou as ceras mesmo propriamente ditas, tá? E o que é esse grupo, tá? São formados por moléculas de álcool, e olha só, álcool diferente do glicerol, tá? A gente viu os glicerídeos, que é o glicerol lá, mas é um álcool que é diferente do glicerol, tá? Unidas a uma ou mais moléculas de ácido graxo. Então, basicamente é o que? Glicerol para tudo, né? Glicerol mais ácido graxo, certo? Mas é o que é que vai variar os quantitativos, é a conformação, a estrutura química desses ácidos graxos, desse glicerol, para formar os lipídios. Então aqui eu tenho um diferencial, e aí vai formar aqui as ceras. Quais são as propriedades dessas ceras? São sólidos a temperaturas ambiente, tá? Ou seja, são compactadas, estruturas compactadas, insolúveis em água, isso aí a gente já sabe, né? Isso é de todos os grupos, não é só de cerídeos, mas todas as gorduras, todos os óleos, todos os lipídios são insolúveis em água, só são solúveis em compostos orgânicos álcool, né? Álcool, acetona e éster, tá? E possui aqui uma característica muito importante, que é a questão de um ponto de fusão maior do que o ponto de fusão dos glicerídeos, ou seja, a temperatura de transformação do estado sólido para o líquido em cerídeos, nas ceras, é maior do que os glicerídeos. Ou seja, eu consigo, para mim, em outras palavras, para vocês entenderem, para mim conseguir derreter, né, entre aspas, derreter essa gordura, esse lipídio na forma de cera, eu vou ter que ter uma temperatura muito maior
do que uma temperatura que eu usaria para poder derreter, por exemplo, uma gordura saturada lá nos glicerídeos, certo? Então, o ponto de fusão é bem maior nos glicerídeos, tá? Funções, principais funções. Cerume, acho que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavrinha. Um cerume é aquela cera que o nosso próprio corpo produz, né? Para proteger a nossa cavidade do ouvido interno contra corpos estranhos, né? Para não infeccionar. Então, tá aí um exemplo para o tipo de lipídio do tipo cerídeo, né? As ceras. O nosso próprio corpo produz, né, impermeabilizando o canal auditivo interno. Isso faz também com que o ouvido interno ele seja protegido contra invasores estranhos, né, micro-organismos. E tá aí a importância da gente não estar limpando o ouvido direto, né, porque se a gente retirar totalmente a cera do ouvido, a gente vai ter, né, a gente vai retirar toda a barreira protetora do nosso ouvido interno. Também não é deixar totalmente a cera dentro do ouvido, né? Porque o nosso ouvido diariamente nosso corpo diariamente ele produz um quantitativo muito pequenininho, mas um quantitativo de cera, né? Para poder repor no nosso ouvido, certo? E aí a gente tem que ter a higienização, a asepsia de poder fazer essa limpeza e retirar o excesso. Não é retirar tudo, mas um excesso, tá? Esse lipídio também é importante no revestimento de folhas e impede a evaporação excessiva da água. Acho que vocês já devem ter visto que as folhas, quem tiver planta em casa ou quem não tiver, percebe qualquer dia desses aí, que a parte superior de uma folha de uma planta, ela tem como se fosse um brilho, uma estrutura brilhosa, né? Se você olhar para o outro lado da folha, é mais opacozinho, não tem aquele brilho total. Então, essa estrutura que a gente chama do limbo superior, né, que é a parte superior da folha, né, e tem essa estrutura meio espelhada, meio iluminada, é exatamente porque a planta ela produz uma espécie de cera que impede com que a superfície da folha perca água pela radiação do sol, né? Isso é importante, porque senão ela ia se desidratar a planta. Então é um processo adaptativo da planta para que ela não consiga perder tanta água assim, certo? Então reveste também folhas. E também tem outra característica que não é muito para os humanos, mas só a nível de curiosidade. As aves também elas conseguem produzir uma espécie de cera, né, numa glândula que tem no bico delas. E aí quando essa cera que é produzida nessa glândula no bico, quando elas mexem nas penas delas mesmas, né, ficam cutucando as penas delas, elas conseguem impermeabilizar a pena, né, todas as penas do corpo dessa ave. Então, ou seja, é como se ela estivesse acrescentando às penas dela um óleo, né, um material oleaginoso para impermeabilizar as penas dela. Tanto é que se a gente, por exemplo, for molhar ou a gente vê, por exemplo, um pássaro que, sei lá, rasou dentro do mar para poder pegar um peixe para se alimentar, ele vai sair de forma sequinha. Por quê? Água e óleo não se misturam e a pena dessas aves são ricas, né, em uma espécie de cera, tá? Cerídeo que impermeabiliza todo o seu corpo. Outro tipo de lipídio muito conhecido também são os esteroides. Isso aqui é bem conhecido mesmo, tá? Os esteroides são formados por átomos de carbono ligados entre si e eles formam 4 anéis, tá? Então, tá vendo que já modifica a estrutura, já está em formato de anel. Estrutura linear, compactada. Os cerídeos já tem uma estruturação diferente, né, do agrupamento do álcool lá no glicerol. E aqui eu já tenho o quê? 4 anéis de forma fechada, formando estruturas de cadeia fechada. Então, outro exemplo, tá? Então, exemplos de esteroides: colesterol, os hormônios sexuais e os hormônios das glândulas suprarrenais, certo? Qual é a função do colesterol? O mais importante desse grupo, a gente fala dos esteroides. Dentro dos esteroides é o colesterol, visto que os colesterol ele também produz
né, os hormônios sexuais e os hormônios das glândulas suprarrenais, tá? Então, o colesterol é o principal desse grupo. Então, qual é a função do colesterol? Ele está presente nas membranas celulares, ó, se vocês verem aqui, ó, circundar aqui para você, essa estrutura meio amareladazinha que vocês estão vendo aqui na imagem da membrana plasmática, é uma molécula de colesterol, certo? Aonde vai promover a flexibilidade, ou seja, a maleabilidade, certo? Dessa membrana plasmática. É como se ela desse, vamos dizer assim, fosse um óleozinho para deixar ela mais flexível, mais maleável, tá? Células de vegetal, certo? Células vegetais não possuem colesterol na membrana. Função ainda do colesterol. Produção da bile, ou seja, ajuda a produção, né, do líquido biliar para fazer a emulsificação das gorduras do nosso corpo, quando a gente faz a ingesta de alimentos ricos em gorduras, tá? Ele é precursor da vitamina D, certo? Chamada de calciferol, e essa vitamina ela evita uma doença chamada de raquitismo, tá? Essa doença ela é muito comum muito comum a crianças, tá? E aí, qual é a característica dessa doença? É a incapacidade dos ossos recaptarem, né, ou conseguirem fixar o cálcio no osso. Então, essa vitamina D12, ela estimula a fixação, certo, de cálcio no osso. Então, aonde é que eu vou conseguir ter essa vitamina? A partir do colesterol, certo? De uma molécula de colesterol, aonde eu vou tomar a vitamina D, sol, por exemplo, né, o sol, vai estimular a produção de colesterol no meu organismo, que estimula a produção de vitamina D e que, por sua vez, estimula a fixação de cálcio no osso. E aí isso aí evita o raquitismo, tá certo? São precursores de hormônios sexuais, como eu falei para vocês, o colesterol também é precursor, né? Tanto da testosterona, estrógeno e progesterona, e precursor também dos hormônios das suprarrenais, cortisol e o aldosterona, tá? São dois hormônios suprarrenais produzidos aí pelas nossas glândulas, tá? Então, o colesterol também faz a produção da bile, produção ou ativação da vitamina D, produção dos hormônios sexuais e produção dos hormônios a nível suprarrenal. Olha quanto é importante o colesterol, tá? Então, aonde é que a gente consegue obter o colesterol? Primeiro, duas vias. A primeira é o próprio corpo produz, certo? Então, é sintetizado pelo próprio fígado do nosso corpo, certo? Então, o corpo produz moléculas de colesterol e a gente também tem uma via, né, secundária, que é por meio de absorção, ou seja, no intestino, né, por meio da alimentação. A gente comer alimentos ricos em gordura em que o colesterol está presente. No caso, os esteroides do tipo colesterol estão presentes, tá? Problemas associados ao colesterol. Então, aqui. O colesterol ele é transportado pelo sangue de forma normal, né, no seu formato LDL, que é a chamada lipoproteína de baixa densidade. Tá? Em excesso no sangue, o LDL se oxida, tá? E passa a se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, beleza? E vai ocasionar a aterosclerose, que é um enrijecimento da parede dos vasos sanguíneos. Então, esse colesterol do formato LDL, porque a gente tem o outro chamado HDL. Nesse formato LDL, de lipoproteína de baixa densidade, certo? Ele é comum na nossa corrente sanguínea, mas em excesso, eles começam a se oxidar e se depositarem nas paredes dos vasos sanguíneos, formando uma estrutura de uma placa, né? Entupindo todo o calibre do nosso vaso sanguíneo. Certo? Tá, então tá aqui, ó. A gente tem esse esquemazinho aqui, eu tenho um vaso sanguíneo, né? O sangue está circundando aqui no meu vaso, conjuntamente com ele a substância do LDL,
LDL, né? O colesterol LDL. Por sua vez, em grandes quantidades, o que é que acontece? Vai se depositando, ó, nas paredes dos vasos. Se depositando, se depositando, se depositando aqui, ó, depositando, depositando. Então, vai chegar num momento em que o que é que vai acontecer? Vai se depositar tanto que o calibre do vaso vai se fechar, né? Ó, e aí eu vou ter um entupimento total desse vaso sanguíneo. Entupindo, né? Eu vou ter várias sequelas, várias consequências. Então, vai ter a formação nessa doença chamada de aterosclerose, que acontece a formação de placas na parede do vaso, ó, as placas estão sendo formadas, tá? E aí eu vou diminuindo o calibre do vaso sanguíneo, tá? Ou seja, vai diminuindo a existência do canal de passagem do sangue e, consequentemente, vai acontecer doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio e, a nível cerebral, os AVCs, certo? Então, aí, o colesterol o LDL, tá? Em grande quantidade no corpo, né? No caso aí, na corrente sanguínea, vai provocar essa doença chamada de aterosclerose. Mas a gente tem um colesterol, que é chamado colesterol bom, o HDL, que também está em íntimo contato na nossa corrente sanguínea, tá? Então, o HDL, ó, HDL, lipoproteína de alta densidade, enquanto o LDL era de baixa densidade. O HDL é de alta densidade. Eles são transportadoras de fosfolipídios, tá? Mas podem transportar colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue, certo? Então, o HDL, olha só, o HDL capta o excesso de colesterol do sangue, transportando-os até o fígado, onde vão ser eliminados juntamente com a produção do líquido biliar, né? Com a bile, tá? Para poder emulsificar as gorduras a nível de digestão. Então, o HDL retira o excesso do colesterol do organismo. Que colesterol é esse? O LDL, tá? Vou puxar até aqui, ó. Do LDL, tá? Impedindo com que ocorra problemas tais como a aterosclerose. Então, eu vou ter o LDL e o HDL em constante circulação no nosso sangue. Mas o HDL, né, o HDL, que é o bom, vai fazer com que o LDL, que é o colesterol ruim, seja minimizado as suas concentrações. E o HDL vai fazer com que ele tivesse, como se o HDL dissesse assim para o LDL, olha, vá para o fígado, porque você está em grande concentração aqui, não pode, né? Você está congestionando aqui em grande quantidade o fluxo sanguíneo, então não pode ficar em grande quantidade aqui. Mas aí, quando em grandes quantidades, a gente faz até aquela analogia de que juntos venceremos, né? Quando é muita gente, né? A gente não consegue barrar os pouquinhos que tem, né? Porque o HDL é pouco, eles só são mais transportadores de fosfolipídios, tá? Então, assim, quando é pouco LDL, o HDL ele consegue fazer a sua atividade de forma efetiva. Mas quando tem muito LDL, aí o HDL ele não consegue trabalhar, né? Ele não vai dizer assim, eu não vou lutar eu aqui sozinho contra 100, né? Contra mim não. E aí você tem as problemáticas, né? Na saúde que a gente viu aí, principalmente a formação de um ateroma, que aí vem aí a desenvolver a aterosclerose, tá? Então, o HDL é chamado de colesterol bom, porque ele regula o quantitativo de colesterol no nosso sangue, enquanto o LDL é o colesterol mau, né? Que faz com que o quantitativo desse colesterol em excesso no sangue venha a provocar aí diversas patologias e levar até mesmo o indivíduo à morte, tá? Outra substância, né, outra subclassificação de lipídios são os fosfolipídios. E os fosfolipídios eles são os principais componentes das membranas celulares. Como assim? Os fosfolipídios são formados por uma região que a gente chama de região polar
e uma região apolar. Então, essa região polar é a que é chamada de cabeça, né, fosfolipídia, ou seja, ou extremidade, como está dizendo aqui, ó, extremidade apolar. Ele tem uma afinidade eletroquímica com a água, ou seja, com a água, ele é polar. Enquanto essa estrutura que a gente vê aqui, que parece uma espécie de uma cauda, né, que é uma cadeia carbônica apolar, ele não tem afinidade com a água, tá? Então a gente, nos fosfolipídios, a gente tem uma estrutura de lipídio com uma afinidadezinha, ou seja, ele pode ter contato com a água, enquanto a gente tem uma outra extremidade que não tem, né, tanto contato assim com a água, tá? E aí essas cabeçazinhas, fazendo aqui uma diminuição da estrutura, né? Elas estão aqui, ó. Vocês veem que essas cabeçazinhas azulzinhas é o que a gente vê a cabeça hidrofílica, né? Ó, tem uma filia, uma afinidade com a água, enquanto essas outras perninhas que estão meio amareladas aqui, a gente aqui vê em rosa, né? São cabeças hidrofóbicas, ou seja, não tem afinidade com água. Não gostam de água, não gostam do contato com a água. E isso faz com que exatamente a membrana celular ela tenha a capacidade de ser permeável, certo? E faz com que selecione as substâncias que entram ou saiam de dentro da célula, tá? Então é importantíssimo também os fosfolipídios. E por último, a gente tem aqui as substâncias chamadas de carotenoides, tá? Então, os carotenoides são pigmentos de uma coloração avermelhada, laranja ou amarela, que estão presentes nas células de todas as plantas. Todas as plantas elas produzem uma espécie de um pigmento característico de biomoléculas lipídicas, que são os carotenoides, tá? E aí a gente consegue ter contato com essas substâncias? Sim, a gente faz a ingesta, por exemplo, de substâncias ricas em carotenoides, certo? E elas desempenham um papel importante, por exemplo, como percussores e ativadores de vitaminas no nosso corpo, tá? Mas aqui, primeiramente, ó, elas desempenham um papel importante na captação de energia luminosa no processo da fotossíntese. Acho que vocês já devem ter ouvido falar no beta-caroteno. O beta-caroteno é um pigmento alaranjado, né, meio avermelhado, meio alaranjado, que possui na cenoura. E esse pigmento, né, é importantíssimo lipídio para poder fazer com que a vitamina A do meu corpo, né, ela seja ativada. E essa vitamina A do corpo é a chamada retinol. Ela é importante para que a manutenção da nossa visão ela seja restabelecida. É uma vitamina que trabalha muito nas células oculares. Então é muito importante, certo? Então todos os alimentos ricos, né, na sua produção com características de pigmentação vermelho, alaranjado, amarelo, eles produzem os alfa-carotenos, beta-carotenos, que são importantíssimos percussores e ativadores de vitaminas no nosso organismo, certo? Assim como a vitamina A, vitamina K, vitamina E, certo? São vitaminas que são lipossolúveis. A gente tem aqui, por exemplo, a laranja, a cenoura, o tomate, a uva, certo? O morango, o kiwi. Então, eles possuem grande quantidade de carotenoides, tá bom? Aqui, pessoal, as minhas referências bibliográficas, tá? Que eu utilizo todas as aulas, basicamente são as mesmas, porque eu utilizo os mesmos livros para poder formar os slides aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Para poder a gente sanar as dúvidas. E após vocês assistirem aqui a videoaula, né? Vocês vão pegar o primeiro conteúdo da nossa aula, que foi terça-feira da semana passada. O conteúdo da nossa aula de ontem, né? Foi sais minerais e carboidratos. E o conteúdo da aula de hoje, que foi os lipídios. E vão fazer uma atividadezinha via plataforma do Google Sala de Aula. Por que via plataforma Google Sala de Aula? Porque a atividade
ela foi feita em um questionário dentro da própria plataforma. Ai, Franklin, mas eu não tenho acesso à plataforma. O que é que eu vou fazer? Fala comigo no privado, que a gente tenta encontrar uma solução alternativa para vocês terem acesso à atividade, tá? Mas até então, né, eu só sei que tem uma única pessoa que não tem acesso à plataforma, certo? E aí essa uma única pessoa é a que vai receber o arquivo de forma diferenciada, tá? Para poder acessar fora da plataforma. Mas os demais têm que acessar pela plataforma, que a atividade vai estar lá, tá? Aí se não estou conseguindo ter acesso, não estou conseguindo entrar, eu não tenho como ter acesso, aí fala comigo para a gente ver essa segunda possibilidade de acesso a essa atividade, ok? Então qualquer dúvida, falem comigo, perguntem no WhatsApp, certo? Que eu tiro as dúvidas de vocês de forma mais concreta, ok? Um beijo para todo mundo, espero que tenham gostado da nossa aula esteja esclarecedor. E qualquer dúvida, se não, pode perguntar, estou à disposição. Beijos!